um jornalista diferente, ele publicou uma matéria de estupro. Perfeito. Ou homicídio. Homicídio, porque estupro tem aquela... Homicídio não. Tá lá o presunto. Pá. Aí, o jornalista, ele publicou uma foto do momento em que o assassino está com a arma apontada para o presunto ainda com vida. Porque é isso que aconteceu. Só estou tocando os casos. Aí, meus queridos, ele publica a foto e faz a notícia do homicídio, do assassinato. Que juiz, que promotor, que Ministério Público, que Judiciário iria investir a força do Estado contra o jornalista e não contra o homicida? Porque é isso que aconteceu. Nós estamos falando... O homicida teve a sua privacidade violada. O Katsu estava em local público. Nem isso teve. Nem isso teve. Mas ali estão protegendo o bandido. Olha que absurdo. Imagina se fosse um caso de homicídio. Fizesse a mesma coisa. Você ia achar certo? Por favor, Holiday. Exatamente. Perfeita a imagem. Ou seja, o Estado, ao invés de ir atrás do crime em si, que foi registrado pelo jornalista, ele está indo atrás do jornalista e de quem deu o toque para o jornalista de que alguém poderia estar sendo morto ali naquele momento. Então alguém ligou pro jornal, olha, tem um negócio, tá rolando umas ameaças, não sei o quê, acho que fulano vai matar ciclano ali. Aí, não satisfeito, o STF foi atrás do jornalista e de quem contou pro jornalista o que estava acontecendo. E o crime não está sendo investigado. Esse é o maior absurdo de todos. Isso é o que demonstra o tal do patrimonialismo, que é o que define o Brasil, infelizmente, que é a confusão entre o público e o privado. O que está acontecendo ali Vale lembrar também... Eu estou lembrando as coisas, você vai dando umas frases, eu vou lembrando de coisas importantes. Vale lembrar também que, vai que o Cutrim foi a fonte mesmo, vamos supor. Ele é secretário de Segurança Pública do Maranhão. Imagina a insatisfação dele ao ver malversação de recurso público e ele, como chefe da polícia do Maranhão, não poder investigar. Porque, em sendo o suspeito... O Flávio Dino tem que ser a Polícia Federal, a pedido da PGR, ou esponte própria da Polícia Federal. Verdade. Então, o que restaria para um secretário de Segurança Pública? Mandar para a imprensa! É para isso que serve a imprensa! A imprensa serve para mostrar quando a autoridade não presta! E quando a autoridade se vê de mãos atadas... Porque em outras esferas existe o conluio de bandidos. Desculpa, era isso. Exatamente. E aí a gente percebe o seguinte. Por que Alexandre de Moraes está agindo desta forma absurda? Por conta do patrimonialismo. Quer dizer, ele simplesmente está defendendo um amigo. É disso que se trata aqui. Porque, por todos os lados possíveis, aqui o Eduardo, o Pavinato, conhecem muito mais da lei do que eu. E já demonstraram por A mais B que não há nenhum sentido na letra da lei que justifique o que está acontecendo aqui. A única coisa que justifica é a amizade entre Alexandre de Moraes e Flávio Dino. É a troca de favores. Um vai precisar do outro em algum momento. E aí a gente percebe o seguinte, que os votos no STF se transformaram na mesma coisa que são os acordos políticos do Senado, da Câmara. Ah, você me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Me ajuda nessa pauta que eu te ajudo naquela. Me dá um voto nisso que eu te dou naquilo. Abre essa investigação que eu abro a outra. Ou seja, é o jogo combinado. A Suprema Corte virou uma casa estritamente política. A lei não existe mais. A lei não delimita absolutamente nada. A Constituição não é usada para parâmetro nenhum. Se você é amigo de um ministro, você decide de uma forma. Se é amigo do outro, você decide de outra forma.
E você que não é amigo de nenhum ministro, você que se lasque. Como é que a gente pode chamar isso de uma democracia? Como é que a gente pode chamar isso de uma república? Nós sabemos claramente, pela situação do Brasil atual, que a jornalista da Globo... Ai, meu Deus, a Malu esqueci o nome. Gaspar. Malu Gaspar. A Malu Gaspar só está falando livremente ainda hoje neste país porque ela faz parte da maior emissora e do maior conglomerado de imprensa deste país. Se a Malu Gaspar fosse uma jornalista de um blog do interior do Maranhão, estaria presa. Ou morta. Ou morta. Exatamente. Ou morta. Exatamente. Ou morta, esse que é o negócio. Exatamente. Neste país, você só consegue falar livremente se você tem as costas quentes, se você está protegido. Ou por um grande conglomerado, ou por grandes empresas, ou por pessoas milionárias, ou por políticos influentes, por juízes influentes, por ministros influentes. Mas ai de você, cidadão comum, se tentar denunciar um abuso de uma autoridade. Ai de você, cidadão comum, se ver um crime de uma alta autoridade da República e ousar expor na internet. Ai de você, cidadão comum, se ousar gravar um vídeo se indignando com o que está acontecendo no nosso país. É censura, é cadeia e daí pra pior. Deus nos livre e guarde do futuro do Brasil. Olha, põe a imagem do Dino aí de novo. Porque o fundamento da decisão do Moraes... É o vídeo, eu quero o vídeo. O videozinho. O fundamento do Moraes é que isso é imagem sigilosa. Fala pra mim. Fala pra mim. Em que lugar do universo isso seria uma imagem sigilosa? Ele tá no motel de calção? Não. Ele tá no banheiro? Só se ele caga e mija no mar, que deve ser coisa do feitio dele. Mas não é o banheiro. Ele tá onde? No gabinete? Ele tá em um espaço de intimidade? De intimidade tá porque ele tá curtindo a família. Mas um ambiente privado? Não, não é um ambiente privado, é um ambiente público. Como ousa o Alexandre de Moraes falar que essas imagens são controladas? Como justificar uma merda dessa? E eu não vi nenhum desgraçado que tenha defendido esta decisão na imprensa. Eu posso estar enganado. Mas a sorte é que eu não ouvi. Porque se eu ver algum desgraçado na imprensa defendendo essa decisão do Moraes, pode se preparar que vai ganhar muito dinheiro meu em danos morais. Eu vou lhe pagar danos morais, mas eu vou lhe infligir os danos morais. E vou preso também. Mas nesse país, bandido é que não vai preso. Então, é até uma honra, é uma condecoração. É como se eu estivesse ganhando um reconhecimento. Olha que ponto nós chegamos. Isso é muito sério, minha gente. Dizia-se quando eu era pequenino, eu lembrei de uma Santo Antônio Pequenino, criador de burro brabo. Vocês lembram dessa? Isso é velho. Mas quando eu era pequenino, dizia-se que a imprensa era o quarto poder. E de fato a imprensa era o quarto poder. E o papel precípuo da imprensa, e a imprensa tem o nome imprensa, eu não sei se vocês sabem disso, por conta da invenção do Gutenberg. Gutenberg, que inventou a imprensa mecânica, que é aquele troço que reproduz a coisa escrita. E é tão importante o papel da imprensa que, contemporaneamente ao Gutenberg, que inventou a imprensa mecânica, existiu um sacerdote da Igreja Católica chamado Martinho Lutero.
E esse sacerdote, ele viu o Papa fazendo orgia. Ele viu o Papa abusando de pobre. Ele viu o Papa pintando e bordando com o seu cargo de Papa. Todos aqueles que vieram antes de Martinho Lutero e também se indignavam com papas que faziam orgias sexuais e financeiras, morreram na fogueira. Por que é que Martinho Lutero foi diferente? Por conta da imprensa de Gutenberg. Porque tudo que ele escreveu sobre o Papa estava escrito e foi reproduzido pela imprensa mecânica. Então podiam matar Martinho Lutero, mas a denúncia estava feita. De maneira que só houve a possibilidade de protestar contra o papado por conta da imprensa. Olha o papel da imprensa. Em uma democracia, quando as instituições, não que elas estejam podres, mas as pessoas que as ocupam são podres.